Hoje, 22 de outubro de 2025, é um dia de grande alegria, pois estamos fundando a Associação Brasileira de Historiadores Adventistas. Ao mesmo tempo, também estamos celebrando os 181 anos do grande desapontamento de 1844, quando nossos queridos pioneiros esperaram a volta de Jesus, mas que naquele momento não se concretizou. Esta associação não pretende estudar a história pelo simples motivo de se estudar uma história, mas sim, através dos métodos próprios da ciência histórica, colaborar no fortalecimento espiritual do povo de Deus em sua missão de pregar o Evangelho no Brasil e no mundo. Nós estamos muito felizes com o lançamento da ABRAD, Associação Brasileira de Historiadores Adventistas. Realmente é um grande empreendimento, um grande sonho que se realiza, porque, como nós bem sabemos, aqueles que não sabem de onde vieram não sabem por que estão aqui nem para onde estão indo. Temos, inclusive, motivação na Bíblia e nos escritos de Ellen White para preservarmos a nossa memória, a nossa identidade. Lá em Hebreus 13, verso 7, o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos lembrar dos nossos primeiros líderes espirituais, aqueles que nos legaram a fé, o conhecimento da palavra, e ele diz ainda que nós temos que não só pensar na vida deles, como também na forma como eles morreram. E quando nós analisamos a vida dos pioneiros, a história deles, a trajetória deles, nós percebemos que realmente muitos deles não só testemunharam em vida, mas mesmo dormindo no pó da terra, mesmo ali no sono da morte, a obra deles permanece. Eles ainda testemunham silenciosamente daquilo que em vida realizaram. Então, realmente é muito importante nós lembrarmos, nós preservarmos e refletirmos sobre a história dos nossos pioneiros. Ellen White também diz, né, um texto clássico, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos tem conduzido, nos abençoado ao longo da nossa história. Então, não precisamos temer o futuro quando olhamos para trás e vemos as grandes coisas que Deus tem feito em sua igreja, por meio do seu povo, e creio que essa seja uma das grandes motivações para o estabelecimento, a criação da ABRAD. O site já está no ar, já temos um estatuto, já temos ali os conselhos, as equipes necessárias para que o trabalho seja levado avante. E eu quero compartilhar com você o site, então, aqui, recém colocado no ar, e vemos aqui, então, algumas informações úteis, que já dá para a gente ter uma ideia, assim, mais aproximada do que vem a ser realmente a ABRAD e quais os seus propósitos, ok? Vou começar por aqui, no sobre. Temos aqui sobre a revista, né? A revista Historiadores Adventistas. É um espaço dedicado para historiadores e pesquisadores compartilharem artigos, pesquisas e estudos sobre a história da Igreja Adventista Sétimo Dia. Ela está vinculada à Associação Brasileira de Historiadores Adventistas, a ABRAD, sendo seu veículo oficial de publicações. E aqui você vê, então, a missão, a visão e os valores da ABRAD. Missão: apoiar e incentivar a pesquisa histórica e acadêmica sobre o movimento adventista do sétimo dia, desde seus primórdios até os tempos modernos. Visão: tornar-se o principal veículo de informação da história adventista do sétimo dia no Brasil. Valores: Bíblia, espiritualidade, ética, pesquisa e respeito. Ainda que na aba sobre, nós temos também a equipe editorial, temos aqui o contato, para quem queira também submeter artigos. A equipe editorial está aqui, Francisco Carlos Ribeiro, editor responsável, Carlos Rodrigo Soares, editor executivo, Alberto Ronald Tim, editor associado, Davi Boechat, editor associado, Michelson Borges, editor associado também. Aqui informações sobre artigos, aqui mais algumas informações sobre a ABRAD, eu creio que vale a pena você conhecer um pouco mais sobre isso. Aqui no Quem Somos, né, nós temos o seguinte: a Associação Brasileira de Historiadores Adventistas é um espaço dedicado para historiadores
e pesquisadores compartilharem artigos, pesquisas e estudos sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde o movimento milerita até o presente. Aqui, você pode contribuir com pesquisas de diversos campos científicos, respeitando os princípios do movimento adventista e colaborando com a preservação da memória e a construção de uma igreja, a construção de uma história, melhor dizendo, com diferentes protagonismos. Aqui, então, nós temos a missão da Associação Brasileira de Historiadores Adventistas, é promover o estudo e a divulgação da história adventista, da igreja, incentivando a pesquisa de fontes primárias e a produção de conteúdo acadêmico e que contribua para uma compreensão mais ampla e precisa do movimento adventista. Ainda aqui na aba, nós temos os membros fundadores, você tem aqui a foto, né, de todos aqueles que estão participando aqui como iniciadores desse projeto, pessoas aqui que já pesquisam a história da igreja há um bom tempo, pessoas que são apaixonadas por esse assunto e que querem dar a sua contribuição para mantermos, né, esse legado, para que nós não nos esqueçamos e assim não precisemos também temer o que o futuro nos espera, né, nos aguarda. Então nós temos também aqui o estatuto, se você quiser conhecer mais detalhes sobre a ABRAD, a Associação Civil Sem Fins Lucrativos e Econômicos, denominada Associação Brasileira de Historiadores Adventistas, a ABRAD, é uma entidade de caráter coletivo, colaborativo e informal, onde seus membros e administradores realizam trabalho voluntário sem recebimento de nenhum tipo de remuneração financeira ou material. A associação não terá sede fixa definitiva, definida, com suas reuniões sendo feitas de modo remoto. Enfim, aqui tem tudo que você queira saber sobre a entidade, como fazer parte desse esforço, desse projeto, como se envolver nisso, né? E quem sabe até se apaixonar, como nós, os que estamos aqui fazendo parte desse movimento, se apaixonar também pela nossa história, ajudando na preservação desse legado e fazendo todos os esforços necessários, né, para que a nossa história ela nos ajude não só no sentido de nós sabermos de onde viemos, sabemos o que os pioneiros realizaram com tanto empenho, com tanto esforço, mas muito mais do que isso, nos motivarmos naquilo que foi feito lá atrás para avançarmos e, pela graça de Deus, sermos, quem sabe, aqueles que vão concluir a obra. Eu tenho pensado muitas vezes, quando falo sobre a história da igreja, até escrevi isso aqui em meu livro, A Chegada do Adventismo ao Brasil, que os pioneiros tinham tão poucos recursos e fizeram tanto para Deus. Nós temos muito mais recursos, inclusive agora a própria ABRAD. O que vamos fazer para Deus? Que cada um responda, né, com oração, pedindo a Deus que ajude para que nós usemos nossos talentos, nossos recursos nessa obra tão importante de olhar para trás para aprender com os acertos e os erros do passado, mas também com esse olhar para frente no sentido de concluir a missão que bravos homens, bravas mulheres começaram. Deus nos ajude nesse propósito e que você seja abençoado pela ABRAD, essa entidade, e pedimos que você ore por esse projeto e, se puder, participe também de alguma forma. Então, falar sobre o papel do historiador adventista é lembrar que o historiador ele contribui para preservar a memória das instituições da igreja. E essa tem sido a minha trajetória nos últimos anos, né? Quando eu comecei a estudar história na graduação, havia uma grande questão nas discussões das igrejas protestantes, a questão do nacionalismo e da centralização das igrejas evangélicas no Brasil. E essa discussão ela pegou forte aqui no Brasil nos anos 80, nos anos 90, na academia. Eu me lembro que numa aula de teoria da história, a professora Nancy Leonzo, ela nos desafiou a pegar algum tema ligado à história contemporânea e fazer uma reflexão. E naquele ano, a Conferência Geral fez uma reunião anual no Rio de Janeiro, e eu, como membro do Coral Carlos Gomes, naquela época eu morava no UNASP, Campo São Paulo, antigo IAE, eu fui com o coral e participei cantando, assistindo às programações, e eu
comecei a perceber que a igreja era uma entidade global, não era uma igreja norte-americana, né, que a gente costumava ouvir muito aqui no discurso das esquerdas, né, Estados Unidos controlando o mundo e tal. A igreja tinha uma representação no Brasil, muito forte, mas não tão forte quanto hoje. Na América Latina, no Sul, muita gente do Peru, da Argentina, né, do Paraguai, do Chile, gente da África. Então, isso me impactou muito. Então, quando eu fui fazer o trabalho, olhando a realidade da igreja ali no Maracanãzinho, eu estava ali no palco cantando segundo tenor e vendo aquilo tudo acontecer, falei, vamos escrever então sobre a igreja adventista, né? Então foi assim um insight, a primeira vez que eu comecei a refletir sobre o que é ser historiador adventista, o que é escrever sobre a igreja adventista. Eu comecei a buscar alguma bibliografia na literatura adventista, eu percebi que a biografia adventista era muito memorialista, muito de lembranças, muito de fortalecer aquela convicção de que os pioneiros eram pessoas escolhidas por Deus e que fizeram sua missão da melhor forma possível. Então, não havia muita margem para uma autocrítica. Então, durante muito tempo, isso também me afeta até hoje, eu tenho navegado nessas águas seguras, né, de um discurso denominacional com pouca autocrítica. Penso que esse é um processo de amadurecimento que já aconteceu nos Estados Unidos, que já pode ter acontecido em diversas partes do mundo, mas que no Brasil vai se amadurecendo mais recentemente. Então, eu penso que existe espaço em cada fase da história do Adventismo para esse olhar mais memorialístico, mais celebrativo, né? Eu me lembro que em 1995 eu tive acesso a um livro fantástico do Dr. Rui Vieira, uma biografia sobre o primeiro adventista, né, que ele entendia ser, aqui no estado de São Paulo. Você sabe que existe sempre uma certa dúvida, tem gente que já acredita que o adventismo é mais para o sul, outro São Paulo, outro Espírito Santo. Então, essas pendências, elas marcaram a história do adventismo nesses últimos 30, 40, sempre se puxando um pouco para um lado e para o outro. Então, uma característica que eu acredito que os historiadores precisam valorizar é olhar para os diversos segmentos, as diversas regiões. Eu tenho uma certa facilidade deste olhar, mas eu tenho que ser crítico também, tá? Porque eu não sou afrodescendente, mas eu sou descendente de povos originários por conta de mãe. A minha mãe é do Nordeste, ela é nordestina, então isso já estabelece um contraponto regional. Eu sempre olhei a região Nordeste, Norte do Brasil, com um olhar assim de curiosidade, de vontade de querer participar de algum projeto para conhecer a história. E quando eu lia textos, publicações, um último livro, por exemplo, do pastor Nesias Joaquim, nossa, que fantástico! Ele contando com toda a paixão de um historiador pastor, né, os desafios da igreja na Bahia, isso para mim é o máximo. Eu sempre soube que precisamos olhar para os diversos setores, níveis, idades, ideologias, né, gestores, a visão de quem está ali, né, no distrito, os leigos, as mulheres, os jovens, né? A gente tem que ouvir um pouco mais essa diversidade da igreja. E eu penso que cada vez mais essa nova geração que está começando a estudar a história tem feito isso, saindo só dos temas consagrados da educação adventista e também da missão, e se aventurado em outros temas, né? E trabalhar sobre povos originários foi um desafio gigantesco para um colega, que foi o Dr. Ubirajara. Ele fez um trabalho excepcional e acompanhar as suas discussões fez um grupo muito grande acreditar que precisávamos buscar novas fontes. A gente não tem muito trabalho de história oral, mas a igreja faz muito história oral, né? Entrevista, coloca num programa de 100 anos, muita música,
né? E isso atrai a juventude. Só que às vezes eu acho muito raso. A gente precisava, junto com essas entrevistas, embasar com algo mais profundo, né? Então, falando um pouco sobre ser historiador no contexto, né, da instituição adventista, eu recebi excelentes influências, não no começo, infelizmente. No começo, a igreja aqui no Brasil, ela tinha mais as memórias. Então, acho que o primeiro trabalho um pouquinho mais consistente foi esse do Dr. Vieira, e ele marcou bastante, porque ele mostrou as fontes, ele tinha tudo registradinho ali nas notas de rodapé. Depois eu soube que ele era amigo de um professor, tinha um bom relacionamento, colega, enquanto ele foi diretor da FAPESP, diretor científico, ele teve esse trânsito, né, com um dos diretores do Museu Paulista, e esse diretor deu uma série de coordenadas a ponto de metade do livro dele ser um contexto sobre a história do Brasil Império Republicano, a história da imigração europeia, especialmente alemã, suíça, para falar depois dos Krahenbiel, dos Stein. Então, assim, foi um impacto muito forte esse livro. E eu tive também, assim, um deslumbramento muito forte quando a igreja criou aqui no Brasil os centros nacionais, o Centro Nacional de Memória, né? Foi um só. Depois surgiu o Centro de Memória em São Paulo. E o Dr. Alberto Tim, ele era muito aberto para as pesquisas, né? Eu estava fazendo meu mestrado e uma abertura muito grande para acessar os materiais, as fontes da igreja. Quando eu vim aqui para Engenheiro Coelho, havia um horário rigoroso de fechamento, e quando eu vinha, o horário se estendia, quase 10 horas eu podia trabalhar lá dentro com uma grande confiança. Então, eu penso que isso me deu possibilidade de conhecer livremente, com livre acesso à documentação. E o historiador adventista, ele tem assim dentro dele uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade de fortalecer a identidade adventista. Eu penso que isso foi muito marcante, né? Sempre usar o seu talento, a sua formação para a honra e glória de Deus. Então, esse foi o meu direcionamento o tempo inteiro na pesquisa. E sempre buscar que essa documentação, de uma forma ou de outra, chegasse aos pares. Então, eu desenvolvi ao longo desses anos todos muita amizade com graduandos, com mestrandos, doutorandos, nas mais diversas áreas. E um diálogo constante, não apenas com historiadores, que são muito poucos na igreja, mas principalmente com outras áreas. Tá? Então, conversar com pastores sempre foi muito rico, sempre alertando, né, pastores, olhem um pouco além das atas, olhem o que os membros escreveram, deixaram, né, no próprio YouTube, lembranças, buscar nas próprias redes sociais esses registros todos, né? E também buscar nos álbuns, buscar em conversas com comportores, como era o dia a dia, o cotidiano, e sempre, né, aproveitar aquela conversa de bastidor que nunca é gravada, né, que nunca é registrada oficialmente. Então, esta visão de uma história não apenas crítica, mas de buscar contemplar diversos contextos, eu acho que ela marcou muito. E eu fui de um tempo que na USP havia um discurso de interdisciplinaridade muito forte. Então, eu sempre gostei muito de lecionar em diversos cursos e sempre estudar um pouco, né? Um último curso que eu estou agora envolvido, serviço social, eu resolvi fazer uma pesquisa. Como é que surgiu o serviço social aqui no Brasil? Foi Vargas? Foi a enfermagem que inspirou isso? Como é que surgiu esse curso? E aí, estudando, eu comecei a me deparar com o nome que eu já conhecia no meio adventista, né? Uma das formandas de 1922, ela estava ali na gênese dos cursos de serviço social. Acabei descobrindo por uma providência que a Igreja Adventista, com toda essa longa história de benevolência, benemerência, né? Existe um livro que Ellen White, não é livro, mas fizeram uma compilação a partir dos escritos, e hoje a gente atribui a autoria dela, mas é um livro compilado, que é especificamente a visão de Ellen White, que viveu nos Estados Unidos no século XIX, numa visão liberal norte-americana, de valorizar, né, a contribuição de pessoas generosas, de pessoas ricas,
para o processo de atendimento das necessidades, né? E essa é uma visão que às vezes destoa, né, da esquerda, né? A esquerda quer um engajamento, né, uma luta maior. E eu sempre fui da seguinte ideia, né, em termos de vida de professor, historiador. Nós precisamos ouvir as diversas partes, precisamos ouvir os alunos e precisamos ouvir também o que eles querem em suas perguntas e interrogações quando a gente ministra as aulas e discute com eles. E eu ouvia muito questionamento às minhas falas. Quando eu falava sobre a Inquisição, vinha o grupo católico e falava, professor, a igreja foi tudo isso mesmo? Aí eu comecei a pensar que faltava sensibilidade naquilo que eu estava ensinando. Então, eu comecei a dialogar um pouco mais. O maior diálogo da minha vida, e talvez para encerrar o que eu estou falando, foi com o meu orientador, Dr. Augustin Vernet. Ele era um ex-padre, seminarista, redentorista, que fez a história de Aparecida do Norte. Aliás, esse final de semana morreu um grande companheiro dele, que foi um grande nome para todo aquele projeto da Igreja Católica de Aparecida do Norte. E enquanto eu estava ali envolvido, né, com esses meus alunos, eu descobri que eu não precisava ficar me confrontando com esses alunos católicos, querendo mostrar que o adventismo tinha superioridade, né? Então, a gente tinha que saber lidar com todos esses alunos dos mais diferentes campos. E um deles era o campo ideológico. Eu tinha que lidar com aqueles que estavam mais à esquerda no espectro e mais à direita. Então, eu sempre orientei os meus alunos, vocês vão dar aulas para comunidades mais fortes à direita, mais fortes à esquerda. E vocês precisam valorizar nas aulas de vocês esses diferentes contextos. Porque aquilo que vocês falam em sala de aula, no minuto seguinte, 10 minutos depois, lá no carro, se for a última aula, os alunos estarão contando as histórias, os relatos da aula para os pais. E os pais têm diferentes ideologias, inclusive diferentes religiões. Então, assim, é importante que o historiador adventista ele tenha essa sensibilidade, que ele não ache a sua igreja superior, mas ele acredite nas verdades, né, basilares que a igreja sempre acreditou, pautada pelo ensinamento bíblico e pela orientação profética. Meus queridos amigos, é um grande prazer para mim poder saudar vocês. Eu creio que essa é uma data histórica, não apenas pelo significado dentro do nosso calendário adventista, mas especialmente por estarmos começando oficialmente essa sociedade histórica do Brasil, onde o objetivo é resgatar a história da nossa igreja com maior intencionalidade e com certeza, eu creio que não só eu, mas todos vocês estão empolgados com essa ideia. É um desafio, obviamente, porque exige trabalho, pesquisa e também essa tarefa da historiografia. É um desafio sempre, porque uma das realidades é você encontrar os fatos, as informações, e outra é como você as interpreta. Então, em primeiro lugar, vem a minha palavra de saudação, de parabéns àqueles que tiveram a ideia de começar essa sociedade, a cada um que está disposto a colaborar. Nesses momentos, eu gostaria de aproveitar para destacar 2 pontos que eu julgo que são muito importantes. O primeiro lugar, que foi até me perguntado, por que é importante nós resgatarmos e preservarmos a história da Igreja Adventista no Brasil? Bem, existem vários fatores que devem ser levados em consideração, ou várias razões para isso. Em primeiro lugar, eu creio que nós temos que reconhecer que a obra de Deus na Terra não é apenas aqui nos Estados Unidos, onde eu moro atualmente, ou no campo missionário, que nós estamos acostumados a ouvir histórias desde os idos tempos dos relatos do campo missionário. Você tem a antiga carta missionária, como era chamada, e que empolgava muita gente para saber, puxa, nos mares do sul, na África, em outros lugares. Mas lembrem-se de que a obra de Deus é em todo lugar, e inclusive no Brasil.
e nas regiões mais distantes, quem sabe fora dos âmbitos da civilização. E muitas vezes a história tende a ser seletiva. Portanto, eu creio que nós temos, dentro do plano de Deus, um lugar também como o Brasil. Outro fator importante é a questão de que o Brasil é hoje o país com maior número de adventistas. Ora, sendo esse caso, eu creio que nós temos uma rica história. E os brasileiros hoje não só recebem missionários de fora, e pelo contrário, hoje o Brasil está sendo um dos mais importantes países a enviar missionário para outros lugares. Então, há toda uma dinâmica na igreja. Se você levar em consideração, por exemplo, o que é a Novo Tempo, disparadamente a Novo Tempo Brasil é a maior agência de comunicação em termos de rádio, televisão e internet dentro da Igreja Adventista. A mesma coisa acontece com a Casa Publicadora Brasileira. Você também tem o IATEC, o NASP, a UniAN, FAAMA, a FAP no Paraná, e temos uma grande gama de escolas. A maior rede de escolas adventistas no mundo é a brasileira. Portanto, temos muito trabalho pela frente. Então, eu creio que, em primeiro lugar, como eu já mencionei, nós somos parte do plano de Deus e nós cremos que o Espírito Santo trabalha no Brasil e temos uma riqueza de dedicação dos nossos membros, é uma igreja comprometida. Agora, escrever a história da igreja no Brasil não é muito fácil, especialmente se você quiser fornecer informações precisas, o mais próximo da verdade possível, porque nós temos alguns desafios. Um deles é a questão de que nossa cultura brasileira, e eu me considero tão brasileiro como vocês, porque eu também sou brasileiro, nasci no sul do país, mas veja o seguinte, a nossa cultura brasileira não é uma cultura que realmente prima pela preservação de documentos históricos. Na Europa, nos Estados Unidos, alguns países que possuem uma cultura um pouco diferente, eles zelam pela preservação da correspondência que houve no passado, documentos familiares, documentos da igreja, livros de registro de alunos nas escolas e assim por diante. Aquilo que nós chamamos em metodologia histórica de fontes primárias. Mas eu creio que nós temos uma bagagem cultural que conspira um pouco. Então, muito da historiografia acaba caminhando para o lado da história oral, que nem sempre é confiável. Mas nós temos que usar os recursos possíveis para conseguirmos resgatar o máximo possível aquilo que está disponível e, obviamente, cruzar as informações de tal maneira que a gente não ouve alguém contar uma história e já se confia nisso, simplesmente. Nunca se esqueçam que há pessoas que conhecem aspectos da minha vida melhor do que eu mesmo. Portanto, nós precisamos de humildade. Uma das perguntas que eu mais detesto é quando a pessoa chega e diz, lembra de mim? Eu acho que a pessoa pode vir eticamente se informando já quem ela é. Olha, eu sou fulano de tal, assim, assim, mas é um teste de tentar humilhar a pessoa. Lembra de mim? Você lembra do meu nome? Agora veja, você nem lembra da pessoa mais. Você sabe que você esteve na minha casa tal e tal dia? Eu nem lembro disso. Para ela foi importante. Como ela sabe a data? Talvez com associação com alguma outra coisa, porque no dia seguinte o sobrinho nasceu, alguma coisa assim. Então veja, a gente tem que ser humilde porque há pessoas que possuem informações que nós mesmos talvez não tenhamos. Agora, essa tarefa em termos de Brasil é uma tarefa enorme, tão grande quanto o próprio país. E lembram-se de uma coisa,
É óbvio que a história oficial é importante, a história da organização adventista no Brasil, mas eu creio que cada ser humano tem uma história, e cada igreja. E se nós pudéssemos nos transformar não só em historiadores, mas também agentes de estímulo às pessoas a relatar a experiência da sua vida, ou a experiência de sua igreja, da escola onde trabalha, alguma coisa assim, mas nós deveríamos gerar uma consciência histórica. Então, eu pessoalmente vejo esta associação ou sociedade não apenas de um grupo de historiadores que estão a fim de trabalhar uns ajudando os outros, mas como sendo um núcleo lançador de foguetes, ou assim dizendo, que vem estimular outros, criar uma consciência, uma cultura histórica dentro da Igreja Adventista no Brasil. Isso pode fazer uma grande diferença. Agora, o outro aspecto que eu creio que nós já estamos, convencidos, se não estivéssemos convencidos da importância da história da igreja no Brasil, não começaríamos esse trabalho. Mas o outro aspecto é qual a filosofia que deveria nortear o nosso trabalho, o trabalho de cada um. Bom, tudo depende do que a gente quer fazer. Hoje a história é por natureza crítica, secular. Então alguns até contestam dizendo que nós temos que fazer historiografia científica. E científica é deixar Deus de lado, o elemento de fé e alguma coisa dessa natureza. É certo que nós não podemos nos tornar profetas no sentido de identificar aquele sobrenatural, aquilo que está por trás da história, porque nós não temos essa habilidade. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma declaração de Ellen White, que se encontra no livro Profetas e Reis, página 170, que eu creio que é fundamental. Veja o que a senhora White diz. Os registros da história sacra são escritos não meramente para que possamos ler e nos maravilhar, mas para que a mesma fé que operou nos servos de Deus no passado possa operar em nós. De maneira não menos acentuada, o Senhor operará agora, onde quer que haja corações de fé, para serem canais do seu poder. Então, nossa história não deveria ser simplesmente a história pela história, mas ela precisa ter um objetivo. E esse objetivo realmente é demonstrar como Deus guiou sua igreja e ser uma história positiva com fé. Enquanto existem tantos críticos que exploram o lado negativo, e eu conheço vários historiadores, até amigos meus, que eles olham a história, são muito capacitados na busca de informações, e o problema não está nas informações, porque alguns já falham nas informações, mas o grande problema de alguns está na interpretação. Em tudo vem o lado político, negativo e assim por diante. Mas, em realidade, a história, por natureza, ela é seletiva. Ela não deve distorcer, ou, em outras palavras, nosso relato histórico não deve distorcer os fatos. Mas também, se você der uma olhada em alguns capítulos do livro O Outro Poder, de Ellen White, em inglês o título é Counsels to Writers and Editors, ela diz que nós não deveríamos explorar o lado negativo. Ou, falando uma linguagem teológica, não explorar o que o diabo fez, os fracassos do povo de Deus, o lado político, as debilidades dos seres humanos. Sem distorcer os fatos, nós deveríamos enfatizar o lado positivo que constrói a fé, que a despeito de certas dificuldades ou debilidades, nós podemos ver como Deus nos ajudou a superar esses problemas. Portanto, esse é um ponto muito importante. Enquanto que em alguns lugares do mundo a nossa historiografia, ou melhor dito, alguns historiadores se tornaram ácidos
e críticos, procurando chamar a atenção sempre pelo lado negativo, eu creio que nós deveríamos narrar os fatos como eles ocorreram. Se há algum ponto muito negativo, deixar de lado, mas sempre com aquele propósito que nós não estamos escrevendo a história meramente pela história, mas relatando a maneira como, dentro dessa grande moldura do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, Deus está dirigindo um povo e que a sua influência e a minha possam fortalecer e que possamos não apenas lamentar dificuldades que surgiram, mas também nos unir como vozes positivas que louvam a Deus pelos triunfos de sua obra aqui nessa terra. Que Deus possa ajudar de uma forma ou outra, que nós possamos, com humildade e dedicação, fazer um excelente trabalho para ajudarmos a construir o reino de Deus na terra. Senhor nosso Deus e Pai querido, obrigado pela oportunidade, pela concessão que o Senhor nos deu desta sociedade ser criada, ser iniciada. Queria te pedir que o Senhor esteja sempre abençoando a Abrad, os componentes da mesma, e que esta associação sirva para promover a mensagem bíblica adventista, não só no sentido de proclamação do Evangelho a todas as nações, mas também que ela possa consolidar a fé de cada um de nós. Esteja presente conosco e muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aguardo sua inscrição em nosso canal e em nossa associação. Deixe um like para este vídeo. Ative os sininhos para receber a notificação de novos vídeos. Deixe também o seu comentário, sua avaliação sobre a nossa proposta de trabalho. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo encontro.